Como sempre eu digo, momento maior do nosso programa. Agora você fica com a palavra de Deus ministrada pelo servo de Deus, pastor Gilson César. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ser ministrada ao seu coração de acordo com a sua necessidade. Não saia daí, preste atenção. Houve 40 anos antes desta orientação, Josué, ele estava presente numa outra situação. Diz a palavra de Deus que o Senhor pediu para que fosse separado 12 líderes, cada representante, um representante para cada tribo de Israel. O povo estava sofrendo durante muito tempo no Egito, saíram do Egito, sinais, milagres, maravilhas, e nesse período aqui, em Números capítulo 13, a ordem do Senhor é o seguinte, envia homens para espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então a situação é a seguinte, vamos tentar entender. O povo sofrendo, o povo sendo humilhado, o povo vivendo no Egito, sem nenhum tipo de direito, e o Senhor pediu para que separar príncipes, um representante de cada tribo de Israel. Para que esses representantes? Eles iriam olhar a terra, e o Senhor deu toda uma estratégia para Moisés. Você vai por aqui, vai por ali, observe a terra, observe os moradores, observe o que está acontecendo lá em Canaã, porque eu hei de dar essa terra para vocês. Ou seja, é uma promessa de Deus para aquela nação, uma promessa de Deus para aquele povo, e foi separado esses homens aqui. Dentre deles havia 2 homens, Josué e Caleb, e diz que eles observaram e eles formataram, eles elaboraram o que? Um relatório daquela expedição, um relatório daquela visita, um relatório daquela missão que havia sido determinada para aqueles representantes do povo. Ou seja, líderes, homens que estavam representando uma nação toda, um líder de cada tribo. E eles examinaram, e eu vejo aqui em Números 13, eles relatando o quê? Relatando a Moisés o resultado daquela expedição. Fomos a terras que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Acontece que eles começaram um relatório daquela expedição. Os espias, esses homens selecionados, estes homens que foram levantados para abençoar aquela nação. No início do capítulo 13 aqui, o Senhor havia dado aquela terra que foi espiada para quem? Para aquela nação. Eles começaram muito bem o relatório. Olha, nós presenciamos realmente a terra mana leite e mel. O que significa isso? É uma terra próspera, é uma terra fértil. Dá uma olhada só, Moisés, o resultado aqui, as frutas que nós encontramos lá na terra que o Senhor prometeu. Acontece, porém, que o povo daquela terra, que eles são poderosos, os filhos de Anak, os amalequitas que habitam naquela terra em Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, eles habitam nas montanhas, os cananeus habitam no mar e pela ribeira do Jordão. Resumindo, homens que foram levantados para influenciar uma geração toda, homens que foram levantados para abençoar aquele povo, líderes que foram escolhidos para abençoar uma nação que durante muito tempo sofreu. Eles começaram muito bem o relatório, mas depois eles começaram a potencializar o quê? Os inimigos. Eles começaram a enxergar o quê? As dificuldades. Eu vejo aqui nesse relatório aqui, lá existem gigantes, existe homens fortes, e eles estão nas montanhas, eles estão nas ribeirinhas, eles estão presentes em todos os lugares. A terra é boa, mas aquela terra não foi feita para o nosso povo, que nós vamos ser derrotados. Líderes influenciando. Eu quero falar para você que a tua liderança pode ser positiva, mas a tua liderança também, a tua influência, ela pode ser negativa. E quando eu vejo esta passagem da palavra de Deus, o servo Josué e o servo Caleb, 2 homens que enxergaram que Deus poderia muito bem
dar a vitória, porque diz a palavra de Deus que Josué e Caleb, na hora que o povo estava gerando aquele relatório, na hora que o povo, aqueles espias estavam gerando aquela informação, eles se levantaram e disseram: é o seguinte, eu quero calar esse povo, porque nós temos que subir e conquistar, o Senhor está conosco. Mas acontece que Josué e Caleb, nesse episódio aqui, eles não conseguiram influenciar o povo de Deus, eles não conseguiram influenciar os demais espias, simplesmente eles declararam a fé, mas o poder de influência, o poder de liderança de Josué e Caleb, ele foi enfraquecido, porque a maioria conseguiu influenciar o povo de forma negativa. E em cima dessa influência, em cima dessa liderança furada, uma nação toda, uma geração toda foi dizimada. Porque diz a Bíblia, a palavra de Deus, que nenhum homem, olha que coisa séria, daqui a pouco nós vamos entrar em nossos dias, daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho sobre as nossas realidades, daqui a pouco nós vamos analisar quem está influenciando a sociedade. Hoje eu abri o jornal e eu vi vários casais de namorados, e eu vi um jornal tentando influenciar uma sociedade, uma cidade, mostrando algumas situações em que uma coisa que Deus não estabeleceu como uma coisa normal, vários casais, e entre esses vários casais existia uma foto de um casal diferente, em que a sociedade tenta influenciar outras pessoas, como se aquilo fosse uma coisa normal. Mas eu quero falar um pouquinho aqui desse período aqui. Eu quero falar que Josué, nessa situação aqui, mesmo ele tendo vontade, ele não conseguiu influenciar. Todos os adultos, que depois o povo se rebelou, o povo, sabe, eles começaram a se levantar, toda a congregação, e começaram a falar com Moisés em alta voz, e o povo começou a chorar, e eles começaram a questionar: olha, melhor se nós estivéssemos ainda no Egito, melhor se nós estivéssemos ainda comendo as cebolas do Egito. Ou seja, Deus havia se manifesto de uma forma grandiosa no meio desse povo aqui, mas alguns líderes, com a sua influência, eles acabaram desestimulando o povo, e aquela geração toda de israelitas acima dos 20 anos, eles padeceram e eles perderam a própria vida naquele deserto. O projeto de Deus para aquela geração não era que eles perdessem a vida. O projeto de Deus para aqueles homens e mulheres que saíram do Egito, que sofreram a escravidão durante muitos anos, não era para que eles padecessem, mas acontece que eles foram influenciados por homens que enxergaram muito mais as dificuldades, enxergaram muito mais as circunstâncias. É lógico que se nós olharmos com os olhos naturais, naquela terra havia sim gigantes, naquela terra sim, ela já estava povoada, aquela terra sim, seria uma batalha constante. Mas o que é diferente dos seus dias? Se você olhar com os olhos naturais, você vai desanimar. Se você olhar com os olhos naturais, você vai desistir. Se você olhar para os olhos naturais, nem mesmo você vai sair da sua casa pela manhã, porque todos os dias é uma luta constante, sabe? É uma batalha constante, é a batalha contra o pecado, é a batalha contra o próprio ser que fica resistindo às coisas de Deus. Josué poderia muito bem, diante da primeira oportunidade, lá atrás, quando ele não conseguiu influenciar o povo, ele poderia abaixar a própria cabeça e ficar se lamentando: eu não consegui influenciar, uma geração toda padeceu, uma geração toda morreu. Mas o que ele fez? Ele abaixou a cabeça, ele desistiu? Não, ele deu continuidade. Ele, naquele período da vida, 40 anos antes dessa orientação de Deus para ele ser forte e corajoso, ele já havia acreditado em Deus, mas ele não conseguiu mudar a mentalidade dos demais, dos seus contemporâneos. Agora, tem muita gente que tem uma decepção na vida, tem muita gente que vive uma frustração na vida, tem muita gente que infelizmente vive um cenário desfavorável, e depois dessa situação, depois desse revés, depois dessa luta, depois dessa derrota, porque foi uma derrota para Josué e Caleb, foi uma derrota. Você já pensou, você como um príncipe de Deus, você não conseguir influenciar uma geração, e essa geração padecer? Ele não conseguiu influenciar. Durante um tempo, ele foi fraco. Durante um tempo, ele simplesmente falou, mas a coisa não aconteceu. Mas depois, eu vejo aqui
o que aconteceu na vida de Josué, talvez você não saiba disso, mas ele liderou durante 30 anos. Foi um líder militar, sabe, face a face com Deus. Ele confrontou o medo. Existe pessoas em que o medo paralisa. Sabe aquela área da tua vida que você hoje está tendo muita dificuldade e você não consegue enxergar a saída para isso? Eu novamente vou liberar a bênção sobre a tua vida, ó. Eu declaro a vitória sobre a tua vida. Amém. Vitória sobre o medo, vitória sobre situações adversas. Meu irmão, se você aceitou esse Jesus na tua vida, se você aceitou, então em nome de Jesus, aceite também as promessas dele. Um povo todo se perdeu porque foi influenciado de forma negativa. Agora que você possa ser influenciado de forma positiva. Se Deus prometeu: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, entrega para o Senhor Jesus essa situação adversa. Você é um milagre de Deus. Você assistiu agora uma ministração poderosa da palavra de Deus. Eu queria te dizer que essa ministração foi gravada aqui na Igreja da Família em um dos nossos cultos de domingo. Por isso eu te convido, venha participar de um culto aqui na Igreja da Família. Escolha o melhor dia para você. Fique ligado na programação aqui da Igreja da Família. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, palavra.com. Para você que quer aprender mais da palavra de Deus, não fique em casa, não fique de bobeira, não fique assistindo novela. Palavra.com, Igreja da Família, toda quinta-feira às 8 horas. E você que está ligado aí no programa da família, eu quero convidar você, jovem, a estar junto com a gente todo domingo às 19 horas, aprendendo sempre um pouco mais da palavra de Deus, aqui no Ponto Alto Tribos. Você é o nosso convidado especial. Venha se alimentar da palavra de Deus. Assim como diz na sua própria palavra, em Provérbios 23:12, aplica o teu coração ao conhecimento da palavra de Deus. Venha se alimentar da palavra de Deus, pois Deus tem sempre o melhor reservado para você. E para você, jovem, de 0 a 100 anos, que toda sexta-feira participa aqui do Ponto Alto, aqui na Igreja da Família, eu quero te convidar. Dia 2 de julho, na Swift da Represa Municipal de São José do Rio Preto, o Ponto Alto de Inverno, com a presença de Banda Trintons, Território Sagrado, DJ Jean Vesseca, DJ Medina e DJ LPG. A partir das 10 horas, não se atrase, se liga aí, dia 2/7, dia 2 de julho, às 10 horas da noite, na Swift da Represa Municipal de São José do Rio Preto, Ponto Alto de Inverno. Não fique de bobeira em casa, eu sempre falo isso, e venha curtir momentos preciosos e agradáveis na presença de Deus. Ponto Alto Tribos, dia 2/7, às 10 horas da noite. Venha! O programa da família vai ficando por aqui. Eu espero que esse programa tenha abençoado a sua vida. Te convido a semana que vem, nesse mesmo horário, assista o programa da família. E não esqueça também de acessar o nosso site, eqdafamilia.com.br. Deus abençoe você e até semana que vem. Tchau. Pai, eu sei que não me